Estude a melhor opção tributária. E é como, sabe, a gente tem que ter um bom contador. Para a MEI, os contadores fazem de graça, mas profissional de educador físico é uma atividade profissional, não pode ser microempreendedor, não é real. Pode ter problema com a receita. Então tem que ser empresa direitinha. Tem que ser empresa direitinha. MEI é uma empresa direitinha, mas eu digo, tem que ser uma empresa tributada no simples ou no lucro presumido. O MEI não é adequado. E isso pode dar problema para vocês. Às vezes, a gente quer resolver um problema hoje, e o imposto de renda ele é uma coisa muito perversa, porque a gente age, né? A gente declara o que quer, a gente fala o que quer. Só que se a gente não fizer direito, e cada vez mais a Receita está sofisticada, cada vez mais a Receita tem como pegar informação, daqui a pouco ela insere uma funcionalidade no sistema dela que vai dar uma cacetada monstra na gente nos últimos 5 anos. Então, é muito importante a gente estudar a melhor opção tributária e agir direitinho. E não é difícil, é só aprender o procedimento. Obedeça seu contador. Muita gente não obedece o contador. O contador geralmente não é muito proativo também, porque ele não cobra caro, ele tem que ter muitos clientes, ele não tem tempo para ficar dando educação, ele tem uma atitude reativa, natural. Mas, então, assim, dê trabalho ao contador, converse com o contador, peça orientação a ele pode te orientar bem. E faça planilhas separadas. Conta corrente de empresa é conta corrente de empresa, conta corrente de pessoa física é de pessoa física, a gente vai fazer planilhas separadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E acho que um assunto que vale a dica é como é que eu ajo se eu sou casado. Como é que a gente mistura o dinheiro? Problemas de relacionamento com dinheiro é o segundo motivo de separação entre casais no mundo. Infelizmente. Por quê? Porque cada um se relaciona do seu jeito com o dinheiro. Não existe, ninguém estudou, não tem certo e errado, mas ninguém tem as técnicas também. Se a gente tem técnica e tem controle, diminui muito a briga. A planilha de controle financeiro e o orçamento é libertador, tira muito motivo de briga de casal por causa de dinheiro. Então, meu marido não vai reclamar se eu chegar cheia de sacola de sapato em casa. Ele não vai reclamar. Porque está no meu orçamento, ele tem que reclamar se estourar o orçamento. Então, é muito engraçado, os nossos clientes, é bem essa conversa. Eu falei, mas está no orçamento? Tá. Então, não incomoda, está no orçamento. Então, é bem legal, é bem libertador. Aí, então, dicas. Casais que têm pouco tempo de relacionamento, estão juntando as escovas de dentes, como é que devem agir? A dica de ouro, na minha opinião, e no que a gente vê que funciona, é cada um pagar na proporção do que ganha. E que isso resolve muito problema. Então, a gente gasta 10. Eu e meu marido gastamos 10 mil por mês. Eu ganho 8, ele ganha 2. Geralmente é o contrário, mas como eu estou dando exemplo, eu vou dar o exemplo do jeito que eu quero, né? A mulher ganhando mais. As mulheres ainda ganham bem menos que os maridos, né? Infelizmente. Minha outra batalha ali, eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, daí essa é uma outra batalha voluntária minha. Mas como voltando para o meu exemplo, eu ganho 8, meu marido ganha 2, eu vou pagar 80% das contas. E ele vai pagar 20%. Entendeu? Por que vai ser assim? E aí é um outro problema. Homem não gosta de depender de mulher e mulher não gosta de bancar marido. É muito complicado. A gente quer se empoderar, mas a gente tem que se empoderar, é ônus e bônus. O ônus é que o dinheiro dele é nosso e o dinheiro meu não é só meu, é nosso. Então, assim, é bem importante cada um pagar na proporção do que ganha, independente de quem ganha mais. Por quê? Se eu ganho 8, eu consigo ter um padrão de vida mais legal, eu consigo sair à noite de vez em quando. Agora, o cara que ganha 2, ele não consegue. E aí, a gente vê muito casal querendo bancar 50% cada um. O que ganha mais sufoca o que ganha menos. Isso aí, para acabar com o casamento, é um passo. Porque
principalmente se for o homem. Mas eu já vi mulher sendo sufocada por isso também. É sufocante, a pessoa não consegue bancar meio a meio, não cabe. O que ganha 8 quer ter uma vida melhor, o que ganha 2 não consegue proporcionar, e isso vira um inferno para o casal. Então, a regra de ouro. Na viagem, também. Pô, mas eu banco 80%. Cara, tu ganha 80% da nossa renda. Casamento é sociedade. Está casado é sociedade. Nós vamos ganhar, a renda é conjunta e o gasto é conjunto. Então, nós vamos fazer uma viagem que vai caber no nosso bolso. Essa é melhor, é a que mais funciona. A regra da proporcionalidade. Cada um banca na proporção do que ganha. Muita pergunta vem assim, e aí, contas? Faço conta conjunta, contas separadas? Depende de cada casal. É bem comum os casais, cada um querer ter o seu. Só que daí é legal ter uma conta para as despesas da família e cada um ter a sua conta individual. É um sistema que funciona, mas tem que bancar 3 contas correntes. Então, daí, pelo menos que faça... E tem que controlar 3 contas. Quando a gente fala em finanças pessoais, menos é mais, porque a gente não tem tempo nem paciência para ficar fazendo planilha. Se eu tenho 3 contas, eu vou ter que anotar 3, vou ter que pegar 3 extratos, lançar 3 extratos, é mais trabalho. E é mais tempo. Então, e mais dinheiro, porque tem que pagar as tarifas das 3 contas. Mas pode funcionar também. Se um tem aptidão e outro não tem, delega. Né? Eu controlo as finanças, meu marido não tem aptidão, nunca teve. Eu casei com 17 anos, ele tinha 28. Ele nunca gostou. Meu sogro já me entregou uma caixinha, essa caixinha aqui, essa pastinha do imposto de renda. Aí eu tive que aprender a fazer imposto de renda e comecei a controlar as finanças. Então, meu marido ele fazia o seguinte, ele gastava os cheques, eu dei alguns cheques, daí ele ficava um mês sem usar aquela conta e eu usava outra, para não se atrapalhar. Não dá, né? Aí eu tinha aptidão, e então eu passei a fazer o controle. E eu faço até hoje. Ele ganha mesada. Né? Pronto, nem mesada. Ele tem um cartão que, de vez em quando, ele saca e pronto. E ele já acostumou. Ele sabe que, se ele vai fazer uma conta grande, ele já tem que avisar. Aí ele já manda um e-mail avisando, gastei tanto. Ok, para a gente provisionar. Né? É um método. Ele é folgado, na verdade, porque eu que tenho que fazer esse trabalho. Ele só manda um e-mail. Eu vou gastar, gastei, anota aí. Agora, ele tem que sentar comigo e olhar todo mês, porque os gastos são comuns, é uma família. Então, precisa sentar e olhar. É muito legal os casais falarem de dinheiro. É muito saudável. As famílias falarem de dinheiro. Se a família tem filhos grandes, senta e mostra. Aí os filhos vão entender se cabe ou se não cabe. A gente tem umas alegrias lá. Tinha um médico, caso de um médico. Ele tinha 3 empregos, ou 3 clínicas, ganhava bem, mas estava sempre endividado. Os filhos já estavam grandes e tomaram a atitude de, pai, vamos ver o que está acontecendo. E eles começaram, os filhos anotam tudo, sentam para conversar, eles não só saíram das dívidas, como estão guardando dinheiro, e a família se uniu muito por isso, sabe? Então, assim, filhos grandes, vamos lá, vamos compartilhar. É bem legal falar de dinheiro. A gente também tem um curso, como ter uma boa saúde financeira. Dicas de consumo, de como consumir bem. Um é só controle de planilha. E o outro é dicas de como consumir bem, dicas do dia a dia, sobre parcela. Obrigada, Zé. Sobre parcela, sobre um monte de regrinha aí do dia a dia. Obrigada, tudo bem. Então, lá naquele slide, como ter saúde financeira, a gente falou que a gente tem que conhecer como que a nossa mente reage. Já saiu 2 Nobel de Economia com teses, e depois disso, depois de 2002, quando saiu o primeiro Nobel de Economia, 2 psicólogos ganharam o Nobel, que eles provaram que a dor da derrota é muito maior do que a alegria da vitória. E eu até, meu marido usa isso no curso na palestra que ele dá. O que quer dizer? Eles provaram, essa foi a primeira tese, e desde então saiu muitos estudos saíram provando que nós temos atalhos mentais.
Então, para a gente poupar energia, a gente tem atalho mental. A gente não precisa pensar que eu tenho que passar a segunda, a terceira marcha quando eu estou dirigindo. A gente não pensa nisso, a gente passa a marcha. Da mesma forma, a gente tem vários atalhos, só que esses atalhos a gente precisa conhecer, porque senão eles atrapalham muito a nossa decisão. A gente está o tempo inteiro decidindo. O tempo inteiro nós estamos tomando decisão de consumo, decisão de investimento, a gente está o tempo inteiro tomando esse tipo de decisão. Quanto mais a gente conhecer os vieses, mais a gente vai ter controle da situação, e aí nós vamos conseguir viver melhor, né? Ter mais controle. Em 2002, esses 2 psicólogos eles ganharam o Nobel porque eles provaram que, estudando o mercado de ações, para cada vez que eu perco uma unidade monetária, então, para cada vez que eu perco R$100, para eu ter na mesma intensidade a frustração de perder R$100, é só se eu ganhar R$250. É mais que o dobro. Então, e desde então, a gente vem estudando, né, o mercado financeiro, os psicólogos, economia financeira, o pessoal de economia financeira, vem estudando, e tem muita dica legal. É muito legal a gente conhecer alguns desses vieses que todo mundo tem, para a gente ter mais controle da situação. Um deles é da contabilidade mental. Então, se no meu orçamento eu tenho para gastar R$1.000 por mês com transporte e gasto 2, quero comprar um carro, dar entrada no meu carro, que eu preciso de 20 mil para dar entrada no meu carro, mas eu só tenho R$1.000 no meu orçamento de transporte, aqueles 20 mil vão estourar o meu orçamento. Mas eu não quero esculhambar com aquela minha linha. Então, eu tenho dinheiro que dá poupança guardado, eu faço um financiamento para caber nos meus R$1.000 e gasto um monte de dinheiro com juros por isso. Por quê? Porque está na minha linha R$1.000 de transporte por mês. Cara, tira de outro item. Tira do item da viagem, tira do item do lazer. Troca. Mas a gente não troca. A gente vive... O nosso racional pensa em caixinha. Então, nós temos a caixinha para viagem, nós temos a caixinha para alimentação, nós temos a caixinha para roupa. Quando eu conheci essa tese, essa é de 2015. A gente faz isso no dia a dia. E a gente falou, caramba, olha o caso desse. Eu escutei fulano, ciclano, falando exatamente isso. Então, agora a gente conta para as pessoas esse viés porque é normal que a gente pense em caixinhas, mas que isso não é uma boa prática financeira. É uma prática ruim que vai fazer você gastar dinheiro. Então, a gente já pegou o cliente que estava usando o limite do cheque especial, e, no entanto, mas ele continuava contribuindo para a previdência privada. Qual é o sentido dele contribuir para a previdência privada, que ele vai usufruir no futuro, que rende 1% ao mês, vamos supor, né? Não, nem é isso, mas 1% ao mês, e gastar 15% no limite do cheque especial? Por causa da bendita contabilidade mental, ele estava fazendo um péssimo negócio financeiro. Então, a gente tem que saber que a gente pensa em caixinhas, mas que a gente tem que pensar fora da caixa, né? A gente, sabendo disso, a gente precisa, quando fazer as análises, e tiver que fazer trocas entre categorias, vamos fazê-las. E então, assim, agora nós vamos falar um pouco de dicas, né? A gente entrou nessa seara de autoconhecimento, de viés comportamental, porque muita gente não consegue, por mais que faça a planilha de controle, acaba escorregando. Então, aqui vão algumas dicas sobre isso. Status, como eu estava falando, aquela hora de, se eu estourei o meu orçamento, estava dando exemplo, se eu estourei o meu orçamento de balada, eu não tenho mais dinheiro para sair, até o final do mês não tenho mais dinheiro para sair para balada. Se eu quiser me divertir com os amigos, posso fazer alguma coisa em casa, mas vai ter que ser compartilhado. Um traz uma cerveja, outro traz uma carne, e juntos fazemos um churrasco. Né? Eu tenho que falar isso para o meu amigo. Ah, mas, poxa, o que vão pensar? A gente é muito preso ao status, a gente é muito estimulado ao consumo. Educador físico mesmo, personal, eu imagino que deve até passar um perrengue, né? Porque pega um monte de aluno que tem um padrão de vida, dá vontade,
Não dá, gente, a gente vai fazer o que cabe no bolso, né? Então a gente tem que brigar com isso. Inveja é um negócio terrível, sabe? A grama do vizinho é sempre mais verde. A gente pretender, eu preciso. Esses são armadilhas do consumo muito comuns. Quando a gente está estressado, chateado, é péssimo é um péssimo momento da gente tomar alguma decisão. Mulher na TPM, porque quando a gente está com raiva, está muito irritado, a gente perde a noção do perigo, a gente perde a noção do risco. Não é muito comum a gente estar muito bravo e correr de carro. A gente perde a noção do risco, que eu posso bater de carro e pode dar algum dano. Então, eu vou no shopping, vou comprar 3 calças, porque eu vou dar um jeito de pagar. Não estou nem aí se eu vou pagar, como é que eu vou pagar, entendeu? Porque eu estou irritada. Então, quando a gente está irritado, é um péssimo momento para tomar a decisão de compra. Né? Tranque-se. Não vai ser, é um momento ruim para tomar a decisão de compra. Eu mereço. O eu mereço é muito clássico, né? Ah, mas eu dou um duro danado, eu mereço. Ok, você merece, mas o seu eu de amanhã merece também. É sempre o mesmo eu, né? É o eu de hoje, o eu de amanhã. Então, esse papinho de eu mereço é uma furada. Né? Então, a gente tem que ficar muito esperto com o eu mereço. E eu preciso disso, né? Poxa, isso é clássico muito em mulher, né? Eu preciso demais dessa bolsa. Precisa mesmo. Uma coisa é precisar de uma bolsa para transportar coisas, outra coisa é o objeto do desejo. Então, a gente precisa... Como é que a gente faz para não cair nessas armadilhas, né? E eu até me preocupo muito com isso, com essa geração de hoje em dia. Enfrentar as frustrações. A gente precisa aprender e a gente precisa ensinar para os filhos, e aí, de novo, eu estou bem preocupada com essa geração, porque é uma geração que pode tudo. Quem é mais velho aqui, meu Deus, quando eu era pequena, eu tinha uma boneca. E vivia bem, né? Uma boneca. E a gente não era infeliz, né? Brincava na rua. Hoje é muito fácil, o preço da boneca caiu também. É muita boneca. As crianças têm muitas coisas. A internet provoca muito, dá muito para a gente. E aí a gente não desenvolve a frustração. Essa coisa do eu preciso, vou comprar e pronto, é porque a gente é intolerante à frustração. E a tolerância à frustração, a gente consegue desenvolver. Então, até para quem tem filho pequeno, o uso da mesada é muito legal. E na mesada, bota um dinheirinho a mais para ele comprar, ela poder comprar alguma coisa que eles queiram. Se é muito pequenininho, começa com semanada, depois vai comer, né, de 15 em 15, até chegar na mesada. Dá um dinheirinho a mais para o seu filho comprar alguma coisa que ele deseja, uma boneca, um carrinho, qualquer coisa assim, um joguinho, né? Que ele tenha que economizar. O que isso ensina? Ensina a lidar com o tempo, com a frustração de não poder ter o bem naquele momento, e ensina a guardar dinheiro. Então, ele ensina muita coisa. É muito legal. E, ao guardar o dinheiro para depois adquirir, a gente não vai pagar juros. Estão levando para a gente. Aqui no Brasil, a indústria da parcela. Então, a gente compra as coisas agora, em vez de economizar o dinheiro para depois comprar. É muito mais saudável economizar o dinheiro para depois comprar. Funciona muito melhor. A gente faz bons negócios e a gente não se atrapalha com excesso de parcela. Excesso de parcela é um dos maiores motivos de endividamento. Depois da falta de dinheiro, é o excesso de parcela, que leva ao endividamento. Enfim, mais alguns outros fatores. Mas a gente, então, é muito legal a gente desenvolver a tolerância para enfrentar a frustração e ter autoconhecimento. Eu não posso ir a shopping na liquidação, de jeito nenhum, entrar numa loja de sapato. Eu saio com 3, 4, é uma desgraça. É uma desgraça. E sempre faço isso. Então, eu não entro em loja de sapato. Não vou. Eu só vou quando eu quero comprar sapatos. E na internet, meu comportamento é o mesmo. Eu não consigo comprar um sapato. Então, o que eu faço? Eu não olho, não faço. Então, o meu jeito, a estratégia que eu achei comigo mesma,
é não olhar, não entrar em loja de sapatos na liquidação. Meu problema é a liquidação, eu fico enlouquecida. O que adianta comprar 3 sapatos? Então, eu que comprasse um, né? Logo na temporada, dá na mesma, entendeu? Né? Às vezes até economizo. Então, vai lá, eu compro tudo à vista. Ah, mas daí se eu comprar minha roupa à vista, eu vou comprar menos. Justamente. Vou comprar à vista. Não vou me atrapalhar, porque eu tenho o meu orçamento mensal. Vou comprar à vista, vou comprar menos. Então, funciona. Então, a gente tem que ter autoconhecimento para a gente lidar com o nosso jeito de ser também. Porque ninguém, sabe, a gente tem nossas fraquezas e tudo bem, mas a gente tem que ter estratégia para lidar com elas. Ah, essa é uma dica super legal também. Dê um tempo para sua mente. Então, cheguei na liquidação. Tá todo mundo querendo aquela calça, né? Porque quando a gente pega uma, né, assim, é impressionante, né? Todo mundo quer as mesmas peças que estão ali. Escolhi muitas peças de roupa. Fui para Miami, estou no Outlet em Miami. Aquilo é outra coisa, porque não, mas eu só estou hoje lá. Aquilo é uma desgraça para a gente não conseguir controlar. Separa o que você gostou e vai dar uma volta. Ah, daí a vendedora vai dizer, ah, não posso segurar. Ok. Dá um tempo para sua mente. A gente tira para tudo. Vou comprar um carro. Fecha o negócio, amanhã eu volto. Para tudo. Dê um tempo à sua mente. De preferência dura, mas no shopping não dá. Vai tomar um cafezinho. 70% das pessoas que vão tomar cafezinho nem voltam na loja. E quando voltam, só compram o que precisam. Entendeu? E funciona super. Outra dica, isso é viés comportamental. Outro viés, eu não consigo guardar dinheiro, não tem jeito, não consigo economizar. Começa com R$10 por mês. Começa com 50 pila, mas começa. A hora que a gente começa, a gente tira da inércia, né? A gente dá um empurrãozinho. Comecei com 50. No outro mês eu estou guardando 100. No outro eu estou guardando 200. É outra estratégia. Porque a gente vai criando um hábito. A hora que a gente cria um hábito, aumentar ele é muito mais fácil do que você já começar com o valorzão que você precisa. Então, também essa é uma dica que é bem legal. Mas, voltando a falar de consumo, né? Então, sempre que você for tomar uma decisão de consumo, que você puder dar um tempo para a sua mente, dê. Porque daí você tira do emocional e bota para o racional. E toma a decisão melhor. A outra... principalmente